gostaria de compartilhar com vocês uma outra mensagem que o Senhor também me entregou, que fala sobre ouvir a voz de Deus, sobre o mundo espiritual. E essa mensagem ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu vou ler, ela é curtinha, eu vou ler ela toda para vocês. Jesus cura um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Vê alguma coisa?" Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: "Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parece árvores andando." Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: "Ao voltar para casa, não entre no povoado." Essa passagem, ela tem muita coisa interessante, muita mesmo. Mas um dos pontos que eu quero falar com vocês é sobre a parte que, quando Jesus pergunta para ele se ele vê alguma coisa, ele fala que está vendo pessoas, em vez de dizer: "Eu vejo o Senhor aqui na minha frente, mas não estou vendo tão bem." E o que Deus me falou quando eu li isso aí? Ele falou bem assim: o povo tem me ignorado. As pessoas me ignoram. Deus toca, Deus cura e ele é ignorado. Deus está chamando a nossa atenção e ele é ignorado. Muitas das vezes a gente está olhando muito para a multidão, para as pessoas e esquece de Jesus. Então, a mensagem que eu quero falar com vocês é isso: não ignore Jesus. Não ignore o toque dele. Não ignore o que ele já fez por você. Muita gente ignora Deus porque o que ele fez ainda não terminou. Esse cego, ele não foi curado de uma vez como os outros. Por que Jesus fez isso? Porque esse texto ele é profético, porque Jesus quer trazer um ensinamento, principalmente espiritual, que a nossa visão precisa ser limpa por completa, ela precisa ser aberta por completa para a gente entender o mundo espiritual. A gente tem que sair desse nível de ver só um pouquinho e tá tudo bem, não. Eu nasci em um ambiente bem pentecostal, onde eu via a cura, onde eu via as coisas do Senhor acontecer, mas eu nunca não tinha me aprofundado nele, e eu tinha minha visão assim, igual desse cego no primeiro toque de Jesus. Era ainda um pouco assim embaçada. Eu via, porém não era claramente. Eu não via o Espírito Santo agindo assim na minha vida. Eu não tinha uma revelação de quem Deus era em mim, entende isso? Então que a gente possa ter os olhos abertos em Jesus, que a gente possa enxergar o que Jesus já está fazendo. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que é por processo. Ele fala sobre promessas e começamos a entrar em um processo, e muitas das vezes a gente não chega na promessa porque a gente não conseguiu discernir ali os passos de Jesus. Quantas das vezes acontece isso na nossa vida? E a minha próxima mensagem é sobre promessa. Eu vou estar falando com vocês a respeito de promessa, mas ó que lindo isso. A gente precisa olhar para Jesus. Tira o olho da multidão. Tira o olho das pessoas. Aquele cego, quando Jesus perguntou isso, era para ele dizer que estava vendo Jesus. Ele não, estou vendo multidão, estou vendo pessoas. E isso Jesus falou muito forte no meu coração. Essa multidão tem olhado para pessoas. Você e eu temos olhado demais para as pessoas. E a gente tem que tirar o olho das pessoas. A gente tem que começar a olhar para Jesus. Sabe por que Jesus tirou ele daquela multidão do povoado? Jesus poderia ter curado ele ali, mas quantas das vezes a gente é curado, a gente é tocado na multidão, ali no meio, e aquilo não muda a nossa vida, porque a gente precisa de um toque íntimo e individual de Jesus. A gente precisa trazer essa verdade de Jesus sobre nós, que ele quer nos relacionar no nosso íntimo, ele quer caminhar conosco todos os dias. Não ignore o toque de Jesus. Não ignore quem Jesus é no seu casamento, na criação dos seus filhos. Não ignore quem Jesus é na sua vida, no seu íntimo, no seu dia a dia. Não ignore isso. Não ignore o que o Espírito Santo faz. Sabe? Muitas das vezes Deus toca, Deus faz, Deus atrai. As pessoas têm ignorado ele. Ignora o toque do Senhor. Aí Jesus toca uma vez, Jesus chama uma vez, o Espírito Santo fala uma vez e elas acham pouco.
Eu e você precisamos ter essa verdade de Jesus. A gente precisa ver Jesus por completo. Mais que isso, a gente precisa olhar somente para Jesus. Entende isso? A multidão é secundário. A gente precisa, sim, da multidão. A multidão é legal, é bom estar no meio da multidão. Mas primeiramente precisamos ter a verdade de quem Jesus é. A verdade dele em nós vai fazer tudo mudar. Sabe? A multidão não vai mais interferir. E eu quero compartilhar com vocês mais uma coisa sobre meu relacionamento com Deus. É uma coisa muito importante que Deus fez comigo. Ele me tirou da multidão por uns dias. Não se constranja com o que Jesus faz na sua vida. Não se constrange se Ele quer que você fique uns dias com Ele. Sabe? Não é que Deus quer que a gente seja uma pessoa solitária, não. Mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa ter esse íntimo e abandonar um pouquinho a multidão. Sabe? Eu precisei sair da multidão, não foi da igreja, eu amo a igreja, eu sou da igreja, mas de pessoas. Porque já tem gente demais contra a igreja. E eu não sou uma dessas pessoas contra a igreja. Porém, eu preciso que você entenda que você pode ter um relacionamento com o Senhor diário. Que você pode ter Ele no seu dia a dia. Que tudo que você ouvir na igreja, que você ter lá nos cultinhos de domingo, de quinta, tem mais. Você pode continuar com Ele toda semana no percurso, na caminhada com Ele. Entendeu? Que a igreja é um acréscimo, não é o todo. A multidão, teus amigos, não é o todo. Se Jesus está te chamando para ter um relacionamento com Ele, uns dias com Ele, não se constranja com isso. E comigo foi assim. Eu lembro que quando eu já estava sendo atraída por Ele, naquela mover, naquela coisa toda, eu não sentia vontade de fazer outra coisa, a não ser ter aquele tempo comigo e Deus. Eu precisava daquilo. E por alguns dias eu fiquei um pouquinho afastada de algumas pessoas, de amigos, de família, por pouco tempo, mas foi necessário. Foi necessário. Eu lembro que minhas irmãs mandavam, a gente é muito próxima, e elas mandavam mensagem: vem cá pra gente conversar e tal. E quando eu ia, eu sentia desejo de voltar logo para casa, porque eu queria mais de Deus, sabe? Foi um momento onde eu necessitava daquele momento. Durou, acho que o quê? Algumas semanas, talvez um mês, eu não lembro muito bem. Mas foi necessário para mim abrir mão um pouquinho da multidão, parar de olhar um pouco para a multidão, sabe? Era muita confusão na minha mente. O que é pecado, o que não é pecado. Muita gente se perguntava isso, e eu creio que ainda existe uma geração que não tem resposta. E eu precisava das respostas de Deus, eu precisava que Ele me falasse o que é pecado para mim, o que eu faço que desagrada o teu coração, até onde é lícito eu fazer. Entende isso? Então, a gente às vezes está perguntando demais para o homem, está confiando demais no homem, na multidão, enquanto a gente tem Jesus para a gente perguntar e se aprofundar nele. Então, que você possa ter esse relacionamento com Deus de intimidade, de clareza, que Ele possa abrir sua visão espiritual por completo. Tem uma visão de Jesus. Quando Ele te perguntar, tu tá vendo alguma coisa? Tu fala assim: Senhor, eu te vejo. Eu vejo Jesus antes de olhar para a multidão. Olhe para Jesus primeiramente. Que o Senhor possa te abençoar com essa mensagem, que você tenha esse entendimento de que o Senhor é muito mais profundo do que a gente imagina. O Senhor é mais do que é pregado nos púlpitos. O Senhor é mais do que as pessoas falam, as multidão. Tudo que eles falam é pouco. A gente precisa conhecer verdadeiramente Jesus. E se preciso sair um pouquinho da multidão, faça, não tenha medo, porque um dia na presença do Senhor vale mais que qualquer outro momento, é mais que qualquer um outro dia fora da presença dele. Se ele está te atraindo para a presença dele, se ele quer que você fique algumas horas com ele, não tenha medo, abra mão de algumas horas com o mundo, com a multidão, e corra para esse secreto com o Senhor. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.